O governo está finalizando a sua proposta para o marco legal das startups. O documento deve incluir definições jurídicas para a atividade e deve ser enviado ao Legislativo nas próximas semanas. Bom, para a gente entender melhor sobre esse assunto, vamos conversar agora com o doutor em Direito Internacional pela USP, especialista escolhido pelo governo para conduzir o estudo sobre o marco legal das startups, o doutor Eduardo Felipe Matias. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, como vai? Bom, vamos começar por entender o que é uma startup. Bom, aí já é a primeira pergunta difícil de responder. E aí eu acho que vai o primeiro problema que os legisladores vão enfrentar. Porque se você tem uma definição muito ampla de startup, você acaba abrangendo um grupo muito grande de empresas. Isso vai ter um custo econômico muito grande para o país. Se você tem uma definição muito restrita, você consegue dar benefícios maiores para essas empresas, mas, claro, o impulso que você pode dar para a economia acaba sendo menor. Então, existem características que todos sabem, né, que as startups possuem. Por exemplo, você tem a característica de ser uma empresa inovadora, de ser uma empresa que tem um produto ou um serviço que pode ser escalável, ou seja, que pode ganhar uma dimensão maior rapidamente. E outras características que podem ser tempo de constituição, o tipo de pessoa que você emprega, se você distribui lucros ou não. Então, existem vários fatores que devem ser considerados e na hora que você começa a restringir demais, você consegue dar benefícios maiores, mas você deixa aí muita gente de fora que pode reclamar. Agora, qual o papel do marco regulatório nesse setor específico? Porque a gente falou aqui em vários projetos de regulamentação dessas áreas, mas para as startups, porque a gente sabe de desenvolvimento falando aí de bilhões de algumas delas, né? Hoje, por exemplo, o Jornal Folha de São Paulo fala do Vetex, que se tornou aí um unicórnio. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco de luz sobre esses nomes, porque muitas vezes a gente nem sabe do que se trata, mas está movimentando muito dinheiro, né? Bom, o que é um unicórnio? É uma empresa que teve uma avaliação em mais de $1 bilhão. Então, é uma empresa muito valiosa, uma empresa que normalmente chega rápido nesse patamar e é o que o ecossistema das startups denomina unicórnio. Mas acho que mais importante do que a gente entender que hoje o ecossistema brasileiro produz unicórnios, algo que há 3 anos a gente não fazia, é saber que existem mais de 13 mil startups hoje no Brasil. E essas startups elas podem trazer soluções inovadoras para alguns problemas grandes que nós enfrentamos, né? Estamos falando, inclusive, de problemas socioambientais, que é o caso daqueles negócios de impacto que podem vir com soluções para alguns problemas sociais ou ambientais que a gente enfrenta. Além disso, é claro, as startups são grandes geradoras de emprego, grandes geradoras de riqueza. Então, você ter um universo grande, expandir esse universo de startups lá na base é algo muito importante. Eu acho que esse marco legal ele deve focar mais nessas startups que estão na base do que nos unicórnios, que são startups que já têm condições de andar com as próprias pernas. Por que há necessidade de se criar um marco legal para as startups? O que fez com que houvesse essa necessidade? Veja, esse estudo que vocês comentaram no início, que se chama Sharing Good Practices on Innovation, é um estudo que pega exemplos europeus de medidas que foram bem-sucedidas em fomentar startups. E a gente percebe que existem programas, existem medidas de diminuir a burocracia do ambiente de startups que podem causar um grande impacto. Então, quando a gente fala no marco legal, a gente está falando exatamente num conjunto de medidas que tem por objetivo 2 coisas principais. A primeira é essa desburocratização do ambiente de negócios em que as startups vivem. Isso é importante. O empreendedor hoje, como qualquer empreendedor no Brasil, o empreendedor em startups enfrenta uma série de dificuldades relacionadas à burocracia. A forma de constituição da empresa, a forma de encerramento da empresa se ela não der certo, e vamos lembrar que uma startup é uma empresa que muitas vezes tenta várias vezes até você encontrar o negócio correto, né, um negócio bem sucedido. Então, essa questão de falhar rapidamente é importante nessa cultura de startups, e no Brasil, encerrar uma empresa é um problema. A questão da carga tributária e das obrigações tributárias, a questão das obrigações trabalhistas. Então, em outros países, mexer nessa burocracia, permitir que as startups tenham um pouco mais de agilidade no seu dia a dia, não ter que cumprir com tantas obrigações, acaba levando a um resultado muito positivo. Então, esse é o primeiro lado do marco legal. O outro lado que é essencial do marco legal é o da segurança jurídica. Você tem hoje, nos investidores, um potencial enorme, né? Ainda mais com o Brasil vivendo um novo momento econômico, com queda de juros, mais gente interessada em investir em investimentos de risco, as startups são uma opção. Agora, quando o investidor sabe ou percebe que ele pode colocar o patrimônio dele em risco na hora que ele investe em uma startup, coisa que hoje acontece, você tem que criar medidas que deem mais segurança a esses investidores
e permitam que eles ponham seu dinheiro nesse tipo de empresa, dando com isso um novo impulso às startups. Esse projeto ainda vai ser levado, né, para o Congresso. A expectativa é que nos próximos dias os legisladores já tenham essas definições na mão. E qual é a expectativa para o avanço disso lá no Legislativo? Existe já um projeto de lei complementar que está sendo discutido, né, um projeto de lei complementar 146. Esse projeto ele vai ser complementado com essas propostas que o governo vai levar. Essas propostas, por sua vez, elas derivam de uma consulta pública que aconteceu no ano passado, em que o ecossistema das startups, os atores, aceleradoras, as próprias empresas, associações, foram muito ouvidas, né? Então, de fato, você tem lá algumas propostas consistentes e que ecoam muito positivamente, né, nesse ecossistema. Agora, como isso vai caminhar, eu acho que depende um pouco, voltando à primeira pergunta que vocês fizeram, depende um pouco da forma de equacionar essa questão de gasto que isso vai representar, o impacto que isso vai ter sobre as contas públicas e, ao mesmo tempo, entender que tipo de medida vai ser mais efetiva e menos cara, vamos dizer assim, para poder impulsionar a atividade das startups no país. Doutor Eduardo, qual a diferença de uma empresa recém-criada para uma startup? Pois é, aí é a questão, né? Acho que essa é a questão-chave. Se toda empresa recém-criada puder pleitear ser uma startup, e se, por exemplo, isso implicar em que empresas que antes não entravam no Simples possam hoje entrar no Simples, o regime simplificado, né, de pagamento de impostos, isso significa que você vai ter um universo muito grande de empresas que acabam se beneficiando disso, né? Existe uma diferença, a meu ver, e acho que essa é uma questão de política pública a ser decidida. Me parece que as startups, sendo consideradas empresas inovadoras, com base tecnológica, com condições de escalabilidade, né, como eu disse no começo da nossa conversa, elas podem ser uma aposta certa de colocar as fichas num segmento da economia que tem grandes condições de geração de riqueza e de crescimento. Se você, de fato, começa a esticar demais essa definição para abranger qualquer empresa nascente, eu acho que o objetivo do marco legal acaba se perdendo. Eu queria voltar um pouquinho na questão dos investidores. Você falou lá atrás, né, sobre a importância desse marco regulatório para atrair também os investimentos externos, né, aqui para o Brasil, porque os olhares a gente já sabe que estão voltados, já se sabe que o Brasil é um país que tem um grande desenvolvimento nessa área. Hoje, esse olhar, como é que está essa relação na prática? Há uma expectativa para os próximos anos? Vivemos um momento muito difícil agora, mas a projeção é positiva? Eu acho que é positiva e depende muito dessa criação de condições mais favoráveis ao investimento. Veja, algumas das medidas possibilitam, por exemplo, uma das medidas práticas que pretende se adotar é da criação de uma sociedade anônima simplificada. O que significa isso? Essa sociedade anônima vai poder, por exemplo, reduzir seus custos não tendo aquela obrigação de publicações que as sociedades anônimas têm hoje, podendo fazer isso por meio da internet. As startups podem optar por esse modelo, por esse tipo societário da sociedade anônima simplificada. Por sua vez, esse é um tipo societário que agrada mais aos investidores. Então, elas terão mais condições de captar investimento. Outra medida, essa que eu mencionei, da possibilidade de você entrar no Simples Nacional, portanto, ter menos obrigações fiscais e uma carga tributária menor, mas ainda assim, coisa que não é permitida a qualquer empresa hoje, possui um sócio, pessoa jurídica estrangeira. Então, você ter um sócio estrangeiro hoje te impede de optar pelo Simples. A partir do momento em que você mexe nesse sistema, que você cria no marco legal uma disposição que permite isso para as startups, inevitavelmente, mais uma vez, você tem uma atração maior de investidores para apostarem nesse tipo de empresa. Então, você vê, são pequenas engrenagens que você vai mexendo e que vão aumentando o interesse dos investidores estrangeiros pela atividade econômica aqui no Brasil. É claro que é um momento importante para a gente fazer isso. A gente está num momento de crise, saindo aí, se Deus quiser, o quanto antes, de uma pandemia, e essa pandemia, claro, causou uma retração econômica. Essa retomada econômica pode ser beneficiada por esse impulso dado às startups. Então, mais uma vez, aqui atrair investimentos estrangeiros, desburocratizando um pouco esse ambiente de negócios no Brasil, pode ser algo muito positivo. E a gente, obviamente, essas startups, tem grandes nomes que estão hoje no mercado, que começaram como startups, né, que depois acabaram sendo comercializadas na frente, e hoje são um sucesso tremendo, né? Então, está aí
sei lá, acho que o marco legal vai trazer realmente uma grande luz a isso e pode, né, acredito que vai trazer grandes investimentos aqui para o nosso país, doutor. Concordo. Doutor Felipe Matias. Isso, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. E até uma próxima oportunidade. Vamos aguardar quando esse marco estiver mais próximo, o senhor volta com a gente aqui para trazer mais detalhes. Será um prazer. Um abraço para vocês. Obrigado, doutor Felipe. Um abraço ao senhor.